Olá, aqui é o Anderson e seja muito bem-vindo à segunda aula da Jornada do Projetista de Imóveis Planejados. Nesta jornada, estou te mostrando o caminho que você deve seguir para vender mais de 80% dos seus projetos de imóveis planejados, independente se você se considera um bom vendedor ou não. Na aula de hoje, você vai aprender quais são os 5 pilares fundamentais para evitar alterações e vender o seu projeto logo na primeira apresentação. Ainda vou te mostrar como apresentar esses projetos de forma profissional, utilizando 7 lições extremamente importantes. Mas antes de entrarmos no conteúdo que eu preparei para a aula de hoje, eu quero revisar contigo o conteúdo da aula 1, que eu falei sobre os 10 principais erros que te impedem de vender mais projetos. Inicialmente, vimos quanto você pode ganhar se você converter mais de 80% de seus projetos. Isso porque seu salário pode ser duplicado, triplicado ou até mais. Tudo porque você já trabalha como se convertesse 80% ou mais, mas está trabalhando em vão, pois a maioria dos projetos que você teve o trabalho de fazer não são vendidos. Você está deixando na mesa de apresentações as vendas escaparem e não está sabendo o porquê que isso está acontecendo. E aí, eu te falei dos 10 erros causadores dessa condição. Um deles era acreditar que só é bom vendedor quem já nasce com um talento para isso. Identificamos que vendas nada a ver tem com dom ou vocação. Por isso é muito importante que, se você tenha este preconceito acerca dessa sua habilidade ou ainda a falta dela, saiba então que até mesmo você pode e vai se tornar um excelente vendedor. Mas para isso, vai ter aqui o acompanhamento do método correto para você chegar lá. Outro erro também era fazer um briefing incompleto e que não converte. Vimos, e você já deve saber, que um briefing é muito importante e é peça crucial nesta etapa do projeto e venda de imóveis planejados. Fazer um briefing incompleto é simplesmente deixar ao acaso a possibilidade de você estar vendendo ou não o seu projeto. E é no briefing que você vai extrair informações riquíssimas do seu cliente acerca do desejo dele, que nada mais é do que o reflexo de um excelente projeto. Também, não fazer as perguntas certas é um erro muito importante que eventualmente você está cometendo. E quando você deixa de fazer as perguntas, e principalmente os 4 tipos de perguntas certas, você deixa grandes possibilidades de vender, porque você não instiga o cliente a comprar de ti, você não instiga o cliente a pensar e induzir o pensamento dele que você e a sua equipe, seu produto e seu serviço são as melhores opções para aquele momento. Um vendedor que não faz as perguntas certas na hora certa tem grandes chances de não concretizar a venda, e talvez esse seja um erro que está contribuindo para que você não tenha um excelente resultado hoje. Também outro erro crasso é você não saber o orçamento do cliente. Quando você começa a fazer um projeto e não sabe eventualmente quanto o cliente tem ou pretende investir naquele projeto, as suas chances de errar aumentam muito, e é muito importante que a gente saiba a verba, o orçamento ou ainda a estimativa que o teu cliente pode ou quer pagar por aquele produto, aquele serviço, que nada mais é do que a mobília nova do projeto dele. E para isso é importante que você consiga extrair essa informação, o que vai te dar grandes chances e vai te deixar com uma vantagem enorme perante os outros concorrentes, porque a grande maioria também não faz essa pergunta. Outro também é não saber argumentar quando o cliente diz que está caro. Vimos que está caro, todos ou a grande maioria do cliente vai falar para a gente em algum momento. A gente precisa saber, e você sabe o quanto isso é importante. E aí você pode argumentar da forma correta e mostrar para ele que você não vende o menor preço. E tudo bem, você vende sim o melhor produto, o melhor serviço, e sua empresa e o seu produto estão em destaque na sua região exatamente por isso. Não por ter o menor preço, mas por ser o melhor dentre essas questões já citadas. Outro erro também é não apresentar o projeto de forma profissional. Essa etapa da apresentação é fundamental, e quando nós não apresentamos o projeto de forma profissional, com uma condução profissional, que faça o cliente então ir aprovando cada pedacinho do projeto até o final, e aí então ele compreenda que você teve uma excelente ideia e materializou numa excelente solução para o projeto, você acaba deixando uma grande chance de ser um diferencial para que você venda os seus móveis. Então, não apresentar um projeto de forma profissional ou ainda não saber quais são os itens que configuram uma apresentação profissional é sim um erro, e que a
partir de agora você vai começar a trabalhar nele sabendo como fazer. Outro também é não saber por que seus clientes pedem alterações. Eu tenho certeza que você sofre ou já sofreu muito com alterações de projeto, não sabe por que seus clientes ao certo te pedem alterações, mas você insiste em fazê-los, porque afinal de contas o cliente te pediu. E aí você faz 1, 2, 3, 4 alterações e o cliente mesmo assim não compra de você. Por que isso ocorre? Você não sabe por que está ocorrendo e esse é um dos principais fatores que faz você trabalhar em vão e principalmente perder dinheiro com isso. Outro erro que comentamos também é achar que o preço é decisivo para o fechamento de venda e não é. O preço sim tem um fator influente importante na hora da comercialização dos móveis, dos projetos, mas ele é um fator de influência, ele não é um fator de decisão. O projeto sim é um fator de decisão e talvez esse seja um erro que você esteja cometendo. Então esse eventualmente seja o seu erro se você estiver achando que o seu cliente só vai comprar de você se você tiver o menor preço. E não é assim que funciona. Você vai poder, inclusive, vender para ele muito maior valor agregado da forma correta, do método certo. E é para isso que nós estamos aqui também, para te orientar da maneira certa como a boa prática manda. Outro erro também muito comum é não ter um método de vendas. Afinal de contas, você eventualmente caiu de paraquedas na função de projetista vendedor porque você sabe projetar, mas vender é algo que você ainda não domina. E quando você não tem um método eficiente de vendas, tudo parece loteria. Um dia você vende, na grande maioria você não vende, e aí você não sabe o que acontece e acha que aquele seu colega que tem um bom papo, que é mais carismático que você, ele é mais vendedor ou é melhor vendedor por conta disso. Não é. Eventualmente ele tem um método mais eficiente do qual você hoje desconhece. Outro erro também, um dos principais, é você eventualmente não ter metas pessoais definidas. Quando nós não temos metas pessoais definidas, qualquer lugar serve, qualquer emprego serve, qualquer taxa de conversão de venda serve, e isso é extremamente prejudicial para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Por isso que é tão importante a gente entender que eventualmente se você não tem metas pessoais, está aí um primeiro passo para você começar a mudar a vida, a sua vida, a vida da empresa onde você trabalha e também até dos seus clientes, que se beneficiarão ainda mais com os seus serviços. Então, se você ainda não viu a aula 1, é muito importante que você assista primeiro aquela e depois assista essa. Assim você vai identificar o que você pode já estar fazendo de errado para depois implementar o que realmente é certo, é correto. Mas eu recomendo que você então assista às aulas o quanto antes, porque elas vão ficar no ar por pouquíssimo tempo. Ainda, quero te dizer que essa aula, além de te entregar um conteúdo muito rico para você, vai te dar uma ferramenta prática e extremamente eficiente. Se trata de um mapa analítico para você preencher e descobrir quais são os fatores que sua empresa pode e deve melhorar para agilizar ainda mais a taxa de conversão dos seus projetos. Inicialmente, você vai dando notas a cada item referente à sua empresa naquela tabela e depois transfere para o mapa. Por fim, você liga estes pontos no mapa. Ao final desse exercício, você terá um mapa com um desenho, que pode ser um tanto irregular, como uma estrela de várias pontas, por exemplo, ou mesmo uma forma que mais se assemelha com um círculo. É exatamente essa fórmula mais regular que indica que sua empresa está alinhada com o seu intuito de vendas. Caso o seu mapa seja mais parecido com uma estrela irregular de várias pontas, então você precisa melhorar cada quesito para aumentar a sua nota. Esse mapa deve ser refeito mensalmente, como uma forma constante de melhoria de sua empresa e de seus serviços. Você pode baixar o mapa aqui na descrição dessa aula. Ele está protegido por uma senha que eu vou te dar no final dessa aula como prêmio para todos que realmente querem mudar e melhorar a sua vida e suas carreiras. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o carinho pelas inúmeras mensagens que estamos recebendo de todos que estão participando dessa jornada. Foram quase 2.000 inscritos nesse evento. Eu separei alguns comentários para mostrar para vocês. Antônio Toni, parabéns pela magnífica aula. Juliana Busato Mocelin, muito sem essa aula. Cristiane Oliveira, aula nota 11. Andressa Nádia, aula top. Luciene Prieto, parabéns pela aula, abrindo a mente para a transformação. Luciana Silva, excelente aula, objetiva e direta. Fernanda Castilhos, exemplo de profissional. Alexandra Godoy, amei a aula. Luciene Prieto, Anderson, que aula sensacional.
Parabéns pela abordagem. Sinto que dou início a uma fase de transformação com um olhar mais técnico para desenvolver e apresentar os meus projetos. Muito obrigada por compartilhar. Michel Coelho Borges, ótima aula, estou impactado. Se teu comentário não está aqui, não tem importância. Sinta-se abraçado da mesma forma. Então, vamos começar o conteúdo de hoje porque tem muita coisa importante para passar para ti. Na aula de hoje, você vai descobrir o jeito certo de argumentar com o cliente e conduzir o processo de venda, tudo o que você precisa fazer para evitar as alterações de projetos e ter excelentes resultados nos seus projetos e ainda assim nas suas vendas. A minha técnica, que eu chamo de como evitar alterações de projetos e vender na primeira apresentação, consiste em 5 pilares. Eles são pilares fundamentais que eu vou explicar para você agora o que é mais importante em cada um desses pilares e que fará com que você nunca mais sofra com alterações de projetos e consiga vendê-los logo na sua primeira apresentação. Vamos a eles. O primeiro deles é o briefing. Todo projeto precisa de um excelente briefing, que nada mais é do que as instruções que orientarão os rumos que o projeto irá tomar. Digamos que o briefing é o primeiro auxiliar de um processo onde ele vai te indicar o que você deve avançar para a próxima etapa, ou se você ainda deve parar por aqui mesmo. É muito importante que nós saibamos, o briefing serve e ele é muito um filtro para que a gente comece a alimentá-lo de informações essas extraídas dos clientes e que nós vamos entendendo tudo como o cliente quer ou gostaria para o seu projeto. É muito importante também porque muitas vezes no próprio briefing nós vamos então entender que aquele cliente eventualmente ele está deslocado da sua condição atual e talvez você não vai ter condição para fazer um projeto que caiba dentro da realidade financeira dele. E é importante que nós os orientamos da melhor forma possível, evitando assim uma possibilidade de projeto sem que nós venderíamos no final. O briefing é uma lista de perguntas e anotações que você deve fazer ao seu cliente na entrevista inicial, a fim de compreender melhor as necessidades e desejos de projeto dele, gostos pessoais e quaisquer outras informações que serão importantes para que você projete o melhor mobiliário para ele. Nunca faça um projeto sem um briefing bem detalhado, com anotações e fotos. Você precisa entender exatamente o que perguntar e extrair do cliente. Você deve fazer uma lista de perguntas corretas e certeiras, pois de nada adianta perguntar várias coisas ao seu cliente se elas não serão úteis na elaboração do projeto. E se o cliente, por acaso, se negar a responder algumas perguntas, porque acha que irá demorar muito para responder, ou ainda achar que seu questionário não tem importância, é porque, com certeza, ele estará somente pesquisando o preço, ou ainda especulando, ou ainda pesquisando apenas por produto ou sei lá o que. Mas com certeza ele tem grandes chances de não fechar o projeto contigo e suas chances de trabalhar em vão aumentarão exponencialmente. Tenha muito cuidado quando o cliente não quer passar por essa etapa tão importante que é a etapa do briefing. Saiba que você precisa orientá-lo que sem um bom briefing é muito certo que você pode fazer quantas alterações forem necessárias e mesmo assim ainda não chegar no alvo que é um projeto bem elaborado, um projeto que ele vai aprovar. Então, coloque de uma maneira natural e diga para ele que o briefing é extremamente importante e se faz necessário para que você possa auxiliá-lo da melhor forma possível. Um bom briefing nada mais é do que uma entrega real do que o seu cliente quer e precisa. Se às vezes ele não souber o que ele quer, com certeza ele saberá o que não quer. E essas informações são tão valiosíssimas quanto. Um briefing completo precisa de contemplar o máximo de informações sobre o projeto do seu cliente. Por isso, para buscar aprovar seus projetos na primeira apresentação e vendê-los, é necessário compreender os 6 fundamentais itens para um super briefing. Exatamente, para nós construirmos então um briefing de qualidade, um briefing que vai nos ajudar a chegar ao resultado final, que é aprovar o projeto junto ao meu cliente, eu preciso contemplar 6 itens que eu vou te mostrar agora quais são. O primeiro deles são as fichas de briefing com o cliente. Sim, você vai fazer uma entrevista através dessas fichas já pré-estabelecidas, onde você vai saber um pouco mais sobre estilo pessoal, gostos pessoais e um pouco mais da dinâmica do hábito de morar dos seus clientes. Depois nós temos as chamadas fichas de briefing de ambientes. É onde você vai anotar, por exemplo, se for um projeto de cozinha, quantas cubas vão, se quer armários suspensos com rodapé, se precisa de lixeira embutida ou não, se os armários irão até o teto ou não.
Coisas do tipo técnicas, ergonômicas, funcionais, plásticas, tudo isso você vai identificar através dessas fichas de briefing. Não acabou por aqui. Nós temos ainda algo extremamente importante que muitos simplesmente ignoram, que são fotos da obra. Você precisa ter fotos da obra, fotos da casa, fotos da reforma, enfim, você precisa conhecer a fundo esse ambiente. Se numa impossibilidade de você estar indo até a casa, até a obra do seu cliente, que peça então que ele lhe forneça essas fotos para que enriqueça ainda mais o seu conhecimento na hora de fazer o melhor projeto para ele. Obviamente, depois eu preciso também das medidas da obra. Você vai precisar das medidas da obra, seja por plantas, seja por um levantamento métricos que você ou alguém da sua empresa vai estar fazendo, e aí você então vai saber ainda mais tecnicamente sobre tudo que os ambientes vão te proporcionar de possibilidade de projeto ou não. Ainda, outro item que talvez você não está utilizando são imagens de projetos referenciais. Imagens que você pode mostrar para o seu cliente e ele fazer alguns apontamentos dos quais você já vai saber quais são os caminhos a seguir para o projeto dele. Ainda, não menos importante, manuais e desenhos de complementos, como eletros, aparelhos e tudo mais. Imagina que nos aparelhos e os eletros, eles mudam a cada semana, a cada mês tem novidade no mercado. Então, simplesmente falar que o forno do seu cliente ele vai ser um forno de tantos litros de embutir já não é mais suficiente. Você precisa saber, você precisa pesquisar, ter os manuais para que você então utilize as informações técnicas para que seu projeto também funcione. E é muito importante que você utilize e tenha esse material para enriquecer ainda mais o teu repertório de soluções projetuais. Se o teu cliente não sabe ou porque ele não comprou, você ainda pode sugerir para ele algum eletro, algum aparelho, algum complemento. E ainda assim, você deve utilizar esses manuais para que eles te forneçam, então, todas as informações necessárias para estar sendo instalados da melhor forma no seu mobiliário. O segundo pilar são as duas perguntas mágicas que poucos fazem, mas deveriam fazer. Mesmo fazendo um bom briefing, um briefing bem detalhado, eu percebia que ainda assim os clientes sempre vinham alguns pontos a pedir alteração nos projetos. E aos poucos fui compreendendo que faltavam algumas perguntas para completar esse briefing. Olha só, a primeira pergunta mágica que você deve começar a fazer a partir de agora. Qual o problema que seu ambiente atual tem e que você não gostaria de repetir no ambiente novo? Olha que interessante, quando eu pergunto para o meu cliente qual o problema que o ambiente atual dele tem e que ele não quer repetir no novo, eu estou batendo numa dor que ele tem. Eu estou fazendo ele lembrar, por exemplo, daquela cozinha que hoje ele não tem área livre de bancada e que isso, de repente, ele não lembraria de te pedir. Mas aí quando você faz essa pergunta, ele vai dizer, realmente, eu tenho um problema hoje na minha cozinha que é a falta de bancada livre. Eu gostaria muito que a minha cozinha nova tivesse um espaço suficiente para que eu prepare os alimentos e que eu tenha, então, a possibilidade maior de espaço. E a segunda pergunta mágica é: o que você considera indispensável ter no seu ambiente novo? Da mesma forma, vou instigar o cliente para que ele me responda da seguinte forma: olha, para minha sala nova, para o meu home novo, eu preciso então de uma área, de um espaço, de um painel para uma TV maior. Hoje a minha TV é de 42 polegadas, eu quero comprar uma TV de 70 polegadas. Então, para mim é indispensável que o meu painel da minha sala tenha tamanho suficiente para acomodar uma TV desse porte. Da mesma forma, com essa pergunta mágica, você vai saber exatamente o que o seu cliente não abre mão de ter naquele projeto e você já pode, inclusive, começar a fazer o projeto dele por aí. Essas duas perguntas representam seguramente 50% de um briefing bem assertivo. Elas instigam o cliente a pensar e lhe entregar o que mais importa para o seu novo projeto, seja por um problema recorrente ou porque ele esteja enfrentando um desejo muito forte acerca disso. Lembre-se, se tu não perguntasse isso, é muito provável que o seu cliente não te falaria e você correria um grande risco de cometer os mesmos erros de novo no projeto dele. Terceiro pilar, ouvir o cliente. Um erro muito comum dos projetistas vendedores é querer falar muito da empresa, do produto, do parafuso especial que fixa os módulos, das tantas camadas de laca que o produto tem. E se esquecem de ouvir o cliente, de saber quais são os seus reais anseios referente a esse projeto.
Às vezes, depois das primeiras solicitações dele e que vocês já têm um vínculo, ele pode estar querendo passar algumas informações valiosíssimas referente aos gostos pessoais dele que farão toda a diferença na hora de projetar. Como, por exemplo, se gosta de cachorro ou gosta mais de gato, qual é o time do coração, se gosta de esportes, se gosta de sair ou se gosta mais de ficar em casa, enfim. Essas informações podem ser o que faltava para dar identidade pessoal ao projeto e adicionar elementos que tenham a cara do cliente, como objetos de decoração, por exemplo, ou mesmo mobiliários e itens que contemplem essa demanda por parte dele. Já pensou se o cliente, por exemplo, torce para um time azul e você vai lá e coloca uma cor vermelha no projeto? É certo que ele vai querer alteração. Ouvir o cliente é sinal de atenção de sua parte para com ele. Assim, toda a informação, por mais sutil que possa parecer, pode ser captada e servir para orientações do projeto. Um projetista que fala mais do que ouve o seu cliente normalmente perde mais tempo alterando os projetos, porque seguramente deixou passar alguma informação despercebida, e isso é muito importante. Ouvir o cliente é um sinal de vínculo, e vínculo é tudo o que você precisa estabelecer com ele, pois é um passo fundamental para a venda. Nenhum cliente compra móveis planejados se não criar vínculo com o projetista vendedor. Sabia disso? Anote, porque essa afirmação é poderosa. Você precisa estabelecer um vínculo com o cliente. Por isso é importante conversar, falar com ele, expor tudo o que você precisa, mas reservar um tempo e um tempo generoso, dependendo do cliente, para que ele fale tudo o que ele precisa para você e você, então, absorva essas informações da melhor forma possível. Pilar quarto. Pergunta proibida, só que não. Depois de tudo anotado até aqui, briefing, perguntas mágicas, ouvir o cliente, tem uma pergunta que todos os projetistas, ou a grande maioria deles, têm medo ou já tiveram medo de fazer para o cliente. Senhor cliente, qual o valor de investimento previsto para esse projeto? Você nunca pode esquecer ou deixar de fazer essa pergunta, que é com certeza uma das importantes e talvez a principal para evitar alterações e vender o teu projeto. Esse constrangimento que muitos projetistas têm de fazer essa pergunta a seus clientes é responsável por mais de 80% de perda de venda. Pois, se você não sabe a verba que o seu cliente destina para o projeto, as chances de errar feio no preço são enormes. E ao ser apresentado o projeto para o cliente e passado o preço, se for muito fora da realidade dele, provavelmente ele lhe agradeça e nunca mais volte na loja por conta disso. Ele vai se sentir frustrado, ele vai se sentir que perdeu tempo e ele não vai retornar mais. Então, você deve projetar sempre pensando com a realidade financeira do cliente e não a sua. O que mais facilita na hora de projetar e vender é sim saber quanto o cliente está disposto de pagar pelo projeto e produto. Mesmo que for uma estimativa, já é uma base para você começar a trabalhar. Você sabe que tem condições de fazer, considerando o mesmo ambiente de projeto, por exemplo, uma cozinha que custe 8 mil e outra que custa 58 mil. Isso porque você tem à disposição uma infinidade de módulos, materiais, ferragens, acabamentos, puxadores, fixadores, acessórios. Só que aí é que mora o problema. Você sabe disso, mas provavelmente o teu cliente não sabe. Então, não saber quanto seu cliente está disposto a investir no projeto te leva a uma enorme chance de errar muito do alvo, que é um projeto dentro das aspirações que o cliente tem. Agora, quando se tem uma estimativa e, acima de tudo, um limite, você saberá exatamente o que e como projetar. E é isso que dará a você uma vantagem enorme na hora de aprovar um projeto logo na primeira apresentação. O que nos leva, então, ao quinto pilar. Um negócio muito bacana que eu chamo de técnica da oferta do automóvel. A maioria dos brasileiros tem dificuldade em ver valor agregado nos móveis planejados. Acham caro e tudo mais, mas se tratando de carros, de veículos, eles compreendem bem. Pensando nisso, desenvolvi um raciocínio que facilita muito na hora da gente projetar e projetar corretamente. Olha só, vejamos como funciona uma oferta de automóvel. O veículo é anunciado a R$ 59.900, por exemplo, e é um carro popular. O cliente, vendo a oferta de seu interesse, seja na TV, seja num anúncio de rede social, enfim, ele então se interessa e vai até a loja e é informado que o modelo ofertado é o básico. E assim, então, ele vai podendo configurar opcionais da maneira como ele achar melhor.
Então, ele sai da loja feliz da vida, tendo comprado um veículo por R$ 99.900. Bem acima do valor inicial, né? Olha bem. Se a oferta desde o início fosse R$ 99.900, talvez ele nem sequer fosse à loja e talvez nem despertasse interesse pelo anúncio. Então, por que raios você comete o erro de projetar um ambiente cheio de opcionais para o cliente, com tudo de melhor e mais caro, passar o preço e o cliente se assusta com isso e te pede alterações para reduzir? E aí você começa assim: bom, dá para tirar o ar-condicionado, a direção hidráulica, o kit multimídia, as rodas de liga leve, o sensor de estacionamento, etc, etc. O preço fica os 58.900, por exemplo. Mas será que o sentimento do cliente vai ser qual? Eu te digo qual vai ser. Vai ser um sentimento muito forte e muito importante de frustração, perda. Exatamente, um sentimento de frustração. Ele tem um sentimento de perda com tudo isso. Veja, ele havia gostado do projeto lindo e maravilhoso, mas como você projetou sem pensar nisso, o cliente só tem uma opção. Ou ele paga o valor integral, ou perde os itens, esses itens opcionais que ele gostou tanto, e, consequentemente, cria-se então um sentimento de frustração e de perda. Independente do ticket médio do cliente do projeto, é sempre importante elaborar ambientes de modo que sempre tenha como reduzir sem perder a essência e aumentar em caso do cliente querer esses opcionais. Dê a ele esse controle, pois assim ele vai ficar muito mais seguro referente aos valores e, consequentemente, ficará muito mais seguro em fechar o negócio contigo. Apresentar um projeto consistente e que permita esses ajustes para mais ou para menos, se tratando de valores, por exemplo, mas sem perder a essência do projeto, deixa o seu cliente muito confortável para fechar o pedido contigo. Veja bem, não está proibido aumentar o ticket da venda, não mesmo. Apenas é preciso saber que, gerando um sentimento de frustração no teu cliente, é improvável que ele se sinta confortável e tenha confiança em você para que ele então consiga fechar o negócio contigo. Olha como é tão importante, talvez vai numa contramão como a grande maioria dos profissionais projeta hoje em dia, que é fazer um projeto sem se preocupar com o valor, chega lá no final, aí nós temos um target muito diferente do que o cliente inicialmente gostaria ou teria condição de pagar. E aí, quando nós temos o sentimento de frustração, que exatamente é, olha, eu gostei de tudo, só que a minha condição financeira não me permite, agora eu vou ter que retirar coisas, o encantamento se perde. E aí o cliente já não se sente mais à vontade para fazer o projeto contigo, porque veja bem, talvez até de uma forma velada, você está dizendo para ele, mesmo sem querer, que o melhor projeto era aquele de 99 mil. Mas, já que ele não tem dinheiro suficiente, então ele pode levar esse projeto que não é tão bom, mas vai atender. O cliente nenhum gosta de se sentir assim. Talvez até você não esteja fazendo isso, mas o sentimento que ele tem, com certeza, é esse. Então é muito importante que nós deixemos para ele o controle para que você possa, então, juntamente com ele, auxiliar a aumentar alguns degraus aí nessa minha condição de preço do projeto, como diminuir alguns também, mas sem perder a essência. Porque essa essência, quando ela é muito distante uma da outra, de um preço final a um preço que cabe no bolso do cliente, é muito provável que o cliente então desista de comprar de você. Tão importante quanto projetar bem é fazer uma excelente venda para o seu cliente. E depois que eu descobri uma técnica muito bacana e que faz a gente então compreender muito a fundo isso, mudou completamente a minha trajetória a respeito de projeto e venda, e eu tenho certeza que a partir de agora pode mudar a tua também. É uma técnica que eu chamo da técnica do urso contra o jacaré. Depois de tanto projetar, não conseguir vender, alterar, enfim, eu apresentava muitos projetos e não vendiam tanto assim. Eu fui apresentado essas dicas importantíssimas e elas então fizeram toda a diferença, e a partir de agora você vai ter acesso a essa ferramenta também muito prática, um tanto quanto simples, mas que você já vai poder implementar amanhã mesmo no seu próprio negócio. A técnica nada mais é do que imaginar uma luta hipotética entre um urso e um jacaré. Quem venceria essa luta? Alguns podem dizer que seria o urso, porque afinal de contas ele é muito maior, tem muito mais força. Ou talvez alguns dizem que seriam o jacaré, porque ele tem uma cauda muito forte que poderia golpear e nocautear o urso. Mas a verdade é que a resposta dessa hipotética luta é que depende.
Depende muito do cenário, do habitat. Se a luta fosse travada em terra, sendo o habitat natural do urso, por exemplo, o urso teria muito mais chances de vencer. Agora, se fosse travada essa luta na água, habitat natural do jacaré, obviamente ele teria muito mais chances de vencer que o urso, que não se dá bem na água. E o que isso traz para a gente no nosso âmbito de imóveis planejados, de projetos e vendas de imóveis planejados? Quando eu trago o meu cliente para um cenário favorável, e aí tem a ver com a minha empresa, com uma sala de apresentação, enfim, com tudo que se acerca para eu conseguir fazer uma excelente apresentação de projeto para ele, eu tenho mais chance de vencê-lo, ou melhor, de convencê-lo a fechar a venda. Agora, se o cenário não está favorável, ou se você, por vezes, não cria toda a expectativa e toda a experiência suficiente, ele não vai ver aquilo como algo intimidador, ou melhor, encantador. E aí ele não vai se sentir impactado pela situação da venda e talvez assim ele nem sinta interesse em fechar o negócio. E é por isso, porque a grande maioria de projetistas não sabe apresentar um projeto de forma eficiente, que acabam também perdendo esses projetos. E é por isso também que eu vou te mostrar 7 lições importantíssimas, as quais vão te mostrar uma outra forma de apresentar e de mais ainda, convencer o seu cliente a comprar, a aprovar na primeira apresentação e ter grandes chances de fazer a venda ali mesmo. Olha só. A primeira lição, obviamente, é o cenário favorável. Nunca apresente um projeto num cenário desfavorável, na sua própria estação de trabalho, sem estar numa sala de apresentação bacana, climatizada, com um lanche talvez, ou bebida ali como cortesia para o cliente, ou ainda se ele tem filho, que tem um espaço kids para que as crianças possam se entreter e não ficar ali tomando a atenção dos pais, que você teria que brigar com a atenção do seu cliente e que está dando atenção para o seu filho. Saiba que você sempre vai perder nesse caso. Então isso vai te dar muito mais chance de vender se você tiver uma sala de apresentação que tenha inclusive também uma tela adequada, de tamanho grande, o que vai maximizar aí a experiência dele vendo o projeto. Enfim, ele vai sair dali impactado positivamente, porque afinal de contas você soube trabalhar um cenário, um habitat favorável para que ele sinta a melhor experiência do projeto tão carinhosamente e de forma bastante forte que você e sua empresa trabalharam nele, para que ele então entenda que você, seu produto, seu projeto, serviço são realmente a melhor opção para ele do mercado todo. A segunda lição é entender que você precisa ter materiais de apresentação e materiais de apresentação organizados. Eu estou falando aqui de escalímetro, estou falando de amostras, estou falando de perfis, de puxadores, enfim, de tudo que você tiver à disposição para mostrar para o seu cliente, para que ele então possa tocar esses materiais, para que ele possa ver, visualizar e também sentir essas experiências de toque desses produtos, para que então ele entenda que você é organizado, os seus produtos são bons e não caia em armadilhas, como por exemplo, aprovar uma amostra desatualizada para o seu cliente, tendo que fazer ele voltar na loja para trocar o padrão, porque você simplesmente não sabia disso. Então manter sempre amostras atualizadas, não avariadas, deixar o espaço das amostras limpo também é extremamente importante, faz toda a diferença na hora do seu cliente ver o seu projeto contigo, e isso ele vai levar em conta na hora de entender se aquele teu produto e serviço tem valor ou simplesmente é algo comum, dando a ele apenas a indicação que você pode baixar o preço apenas. Também, se você tem pontos fortes no seu projeto, você deve evidenciá-los e, eventualmente, se tiver algum ponto fraco, esqueça deles. Foque no que você tem de melhor, no que o seu projeto tem de melhor. Esqueça mostrar renders, por exemplo, que apresentam muito mais paredes vazias do que mobiliário. Transforme essa experiência, cada imagem, cada informação que você fala para ele, algo que te ajude a vender, algo que vai fazer a diferença para ele também escolher você e o seu projeto como o projeto para a nova mobília dele. Terceira lição é nada mais do que anotar o que o seu cliente vai te falar, porque afinal de contas, você vai reservar um tempo para ele falar, é importante que você anote de forma ordenada nas suas agendas, nas suas fichas de briefing e que tudo isso seja depois um documento para que depois você ou alguém envolvido possa estar utilizando. Então é muito importante que você não deixe o cliente falar apenas e que você não anote de uma forma correta e de uma forma ordenada, que vai te ajudar na hora de consultar para fazer o projeto dele.
Com relação aos valores, é extremamente importante, como quarta lição, você saber que nós não devemos passar valores antes da apresentação do projeto. Seja porque o teu cliente mora em outra cidade ou não pode, não interessa, não importa. Quando você manda o orçamento, manda uma ficha, um orçamento materializado numa proposta comercial com valores, você perde toda a chance de fazer uma excelente apresentação de projeto, de estar no seu habitat natural e vencer a luta. Se você passar um valor apenas, mesmo seu cliente não, antes do seu cliente ver a sua apresentação de projeto, você perdeu toda e qualquer diferenciação e ele simplesmente vai ver o seu projeto como um número. E talvez, se ele viu o projeto de outro, que ele gostou mais, até porque ele não viu o seu ainda, e ainda lá ficou um pouco mais barato, se esse for o caso para ele, você nem vai ter chance de apresentar o projeto. Então, valores nós não devemos passar antes de nós podermos então apresentar o projeto da forma profissional, da melhor forma, como você sabe ou ainda vai aprender a trabalhar para então, de fato, explanar todas as informações necessárias para o teu cliente compreender como foi e como você está apresentando o projeto para ele. A quinta lição é com relação a alterações. Entenda uma coisa, você pode fazer eventualmente uma alteração, fazer 2, 3, 4 alterações, saiba que alguma coisa tem de errado. Você eventualmente não captou lá no briefing todas as informações suficientes e elas agora simplesmente decorrem de algo que você não entendeu ou que o teu cliente não te falou e que aí isso vai te incorrer em alterações. Existem 2 caminhos. Ou o cliente está agindo de má fé, somente querendo alteração para especular e não querer comprar contigo, ou você não soube perguntar o suficiente ou o teu cliente não foi claro e que também recorre a culpa em você, porque afinal de contas você precisa extrair dele tudo o que você precisa para fazer um excelente projeto. Então, a alteração não é normal. Fazer ajuste, tudo bem. Quando tem que fazer mais alterações, saiba que alguma coisa você está pecando nessa etapa que faz com que você não esteja sendo assertivo em alguma etapa precedente ao projeto. Lição de número 6, desenhos e imagens de projeto. Projeto é desenho, então nós precisamos estar munidos de documentos gráficos, de renders, de perspectivas, de plantas, de elevações com cotas, sem cotas, enfim, são materiais, são ferramentas inerentes para a apresentação de um projeto. E esses desenhos, esses renders, essas perspectivas, eles têm que ser elaborados de forma profissional, de forma também ali onde você vai trabalhar com pranchas com selo, nada de colocar em folha sulfite que depois você não sabe de onde é aquilo. Tudo de forma organizada, com uma excelente graficação, com um excelente desenho. Eu tenho certeza que é uma lição importantíssima e fundamental para o teu cliente ver profissionalismo no teu trabalho. Não passe mais a imprimir folhas soltas, avulsas e depois usar aquilo ali e depois não saber o que mais fazer com aquele material ou mesmo até extraviar. Trabalhe com desenhos e expressões gráficas personalizadas, profissionais e que possam realmente fazer a diferença quando você mostrar para o teu cliente. Lição de número 7, uma das mais importantes. Talvez aqui eu vou estar quebrando um paradigma ou ainda um mito que talvez você entenda como verdade. O concorrente seu não é a loja X, a marcenaria Y ou o estúdio de vendas Z. Nada disso. O seu concorrente real sempre foi e sempre será um projetista vendedor mais capacitado que você que atua em algumas dessas empresas. Exatamente. O seu concorrente real é sempre um consultor de projeto e vendas que está mais capacitado que você e se você está fazendo o mesmo projeto que ele para o mesmo cliente, eventualmente ele sabe extrair mais informações do cliente, sabe mais de projetos, sabe mais de vendas, ele tem muito mais chance de vender do que você. Então por isso que é extremamente importante fazer o que você está fazendo agora, se capacitando, entendendo muito mais, porque isso de fato é o que faz a diferença. Também tem algumas situações importantes, como um bônus aqui, que você precisa levar em conta. Como, por exemplo, apresentar um projeto sem horário marcado. Quando você apresenta um projeto sem horário marcado, você está dizendo para o seu cliente que você e sua empresa não são organizados, não são profissionais e que qualquer hora é hora para qualquer coisa. Nada disso. Apresente o projeto sempre com horário marcado. Isso vai fazer com que você seja respeitado pela organização e pelo profissionalismo que você desempenha.
Jamais envie também imagens de apresentação de projeto, imagens do projeto, antes de você apresentar e envie isso de forma aleatória para você, seja por WhatsApp, por e-mail, enfim. A partir do momento que você envia as imagens para o seu cliente, você perde todo e qualquer poder de convencimento, de apresentação de projeto, que nós vimos aqui que é tão importante. Evite mandar essas imagens antes que o cliente então feche o contrato contigo, feche a venda contigo. Tenha essa política bem estabelecida para que você evite maiores problemas acerca disso também. Já falado, mas é importante frisar, é muito importante que você não passe o valor antes da apresentação do projeto, porque também vimos aqui que é extremamente prejudicial para a sua surpresa, para que você possa encantar o seu cliente e para que ele não veja o seu produto e o seu serviço apenas como um número. Ele precisa ver tudo que você tem de bom como valor agregado a estar apresentando para ele. Evite também fazer uma apresentação de projeto muito longa. Isso vai fazer com que o seu cliente eventualmente se canse, porque afinal de contas ele vai estar ali, talvez esteja saindo do trabalho, indo até ali pós-expediente, e ele já está cansado. Então se você faz uma apresentação muito longa, ele vai perder o interesse e talvez não vai ver o que de fato seria importante que ele visse. Então foque e seja muito objetivo na sua apresentação. Evite também falar mal dos seus concorrentes, porque é muito claro, se você fala mal de um concorrente ou de alguém ou de uma empresa, o seu cliente vai entender subitamente que você pode estar falando mal dele também, assim que ele virar as costas e sair da sua loja. Evite, seja ético, seja ética e passe a falar o que você e sua empresa têm de bom. Esqueça os concorrentes ou demais empresas que eventualmente façam um serviço não tão bom assim na sua região. Também é importante que você não apresente o teu projeto direto no Promob ou direto no SketchUp. Trabalhe sempre com renders bem feitos, que vão depois alimentar ali a hierarquia da estrutura profissional de apresentação de projetos e que vai te ajudar a conduzir o cliente na história de como você fez aquele projeto em questão. Evite, não apresente direto no Promob, porque afinal de contas, Promob, SketchUp ou outro software que você utilizar, ele vai ser comum ao cliente. O cliente vê isso em muitos lugares. Trabalhe sempre com a diferença, com o impacto positivo do encantamento, com renders bem elaborados, dos quais eu tenho certeza que você tem condições de fazer. Ou se ainda não tem, você tem condições de aprender, porque temos também um método muito certo, muito eficaz para transformar as suas imagens em imagens que vendem. E por fim também, evite apresentar o teu projeto numa tela pequena, como um laptop ou de um tablet. Sempre opte por mostrar o teu projeto em telas grandes, em TVs de 50 polegadas para mais. Isso vai criar uma expectativa, vai maximizar ainda mais a experiência que o teu cliente terá ao ver as imagens do sonho da vida dele materializado em soluções de projeto que você vai apresentar para ele. E aí, me diga, o que você achou desses 5 pilares fundamentais para evitar alterações de projeto e vender logo na primeira apresentação? Deixa aqui teu comentário ou ainda a sua dúvida. Tudo isso que você está aprendendo aqui nessa jornada é apenas uma pequena parte, 1% eu diria, do meu método completo, a comunidade Angeoli de imóveis planejados, onde todo o processo de vendas e cada um desses pilares é explorado mais a fundo, com um passo a passo completo, onde cada aluno meu tem acompanhamento personalizado para que ele possa ter excelentes resultados na hora de vender, na hora de projetar e depois de vender os seus projetos. Mas não é sobre a comunidade Angeoli que eu quero falar agora. Por enquanto, eu quero que você aproveite o máximo possível desse conteúdo que eu te passei até aqui e na próxima aula eu vou te passar mais informações a respeito desse método. Então, nessa aula de hoje eu te mostrei um método embasado em 5 pilares que vai fazer com que você então venda os seus projetos logo na primeira apresentação. Nesta aula, te mostrei também 7 lições importantíssimas para que você apresente o seu projeto de uma forma muito mais assertiva, focando sempre na aprovação e na venda dos seus projetos. Na aula passada, na primeira aula dessa jornada, eu falei sobre os 10 principais erros que estão te impedindo de vender mais. E na próxima aula, você vai aprender o plano prático para vender mais de 80% dos seus projetos de imóveis planejados. Um plano completo, com passo a passo e tudo que você precisa saber para converter em venda mais de 80% dos seus projetos e ser um projetista reconhecido no mercado e muito bem remunerado.
E agora eu quero saber de você se já está dentro da nossa comunidade exclusiva do evento do Facebook. Se ainda não está lá, entre agora mesmo e aproveite para trocar informações e experiências com outros participantes, além de poder tirar suas dúvidas comigo e com toda a minha equipe de suporte. O link está aqui na descrição desse vídeo. Entre lá agora mesmo e comente o que você mais gostou dessa aula, qual foi o maior aprendizado que você teve e também, se você tiver qualquer dúvida, pode comentar lá. Como você já sabe, eu sempre vou responder o maior número de perguntas possível. Não se esqueça também de assinar o meu canal aqui no YouTube e me seguir nas redes sociais. O link também está na descrição desse vídeo. E não deixe de compartilhar esse conteúdo com um amigo que também, assim como você, é projetista de móveis planejados ou se interessa pelo assunto. Então é isso. Eu te vejo na nossa próxima aula. Até mais!